Olá, sou Roberta Possamay, pesquisadora do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, o FGVA. Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Serigati, sou pesquisador do FGV Agro e coordenador do mestrado profissional em agronegócio também da Fundação Getúlio Vargas. E hoje nós vamos conversar a respeito dos números de setembro da produção agroindustrial. O mês de setembro traz novidades, né? Quer dizer, não exatamente novidades em termos de tendência, né? Nada muito diferente do que nós já não temos visto ao longo, pelo menos, desde o mês de maio. Porém, no mês de setembro, nós tivemos um forte crescimento da produção agroindustrial. Roberta, o que aconteceu no mês de setembro? Vamos apresentar esses números para o pessoal? Porque, de fato, eles chamam muito a atenção. Vamos lá? Vamos lá. Então, compartilhando com vocês os slides que vocês encontram à disposição na página do FGV Agro. Vamos ver, então, o que aconteceu no mês de setembro. Então, vamos começar, vamos fazer por partes, né? Que é justamente essa forte expansão da agroindústria, só que ela não está isolada, ela está de forma generalizada. O que tem aqui que, além disso, chama a sua atenção, que você gostaria de destacar para o pessoal? Então, além do crescimento expressivo da agroindústria de 7,2% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, né? Ou seja, não é em relação ao mês anterior, e sim do ano passado, quando não tínhamos crise, um crescimento muito forte, de forma que esse é o maior crescimento para o mês de toda a série histórica. Então, esse é o melhor setembro de toda a série histórica desde 2003. E a gente vê que esse crescimento não é isolado em um ou outro segmento, e sim expansão em todos, até em produtos não alimentícios, que desde a crise, desde abril, vinha em contração repetidamente, todo nessa comparação, né, de mês com mês do ano anterior. Então, essa é a primeira expansão de produtos não alimentícios depois de 6 meses consecutivos de queda. Então, é um resultado muito positivo. E produtos alimentícios e bebidas, que vem crescendo mês a mês, sendo que agora cresceu 11,6%, ou seja, de qualquer forma é um crescimento expressivo, considerando o momento atual, então é ainda melhor. E dentro dele, produtos alimentícios 11,1% e bebidas 13,7%. Então, é uma expansão generalizada e fortes expansões, né? O que chama a atenção. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar para o pessoal um gráfico, só que com o mesmo número. Uhum. É a mesma taxa de crescimento interanual, ou seja, comparando o mês contra o mesmo mês anterior. Mas só para deixar claro a intensidade dessa expansão de 7,2%. Ou seja, aqui a gente consegue observar bem, se eu puder convidar todos para acompanhar o cursor do mouse. A agroindústria iniciando o ano em campo positivo, vem o meteoro da Covid-19, cai no mundo, cai no Brasil, desaquece fortemente a atividade econômica, inclusive a produção da agroindústria. Temos o nosso pior momento em abril, uma fortíssima contração de 17%, e desde então, essa contração vai ficando cada vez menor, a agroindústria entra no processo de recuperação. Nós já tínhamos observado meses em que a produção agroindustrial tinha sido maior, não que do período da pandemia, mas do mesmo mês do ano anterior, por exemplo, julho, agosto, e agora, setembro, tivemos uma expansão fortíssima. E vejam vocês, diferente de uma possível argumentação, mas a expansão nos meses de julho e agosto pode ser ocasionada justamente porque tinha uma base um pouquinho mais estreita lá em 2019. Setembro, não. Setembro de 2019 foi expansão, e em cima dessa expansão, nós tivemos um crescimento ainda mais forte para a agroindústria. Muito bom.
Nesse ponto, acho que vale a pena a gente destacar, você já tinha comentado, né, a forte expansão de produtos alimentícios e bebidas, sendo que nesse caso não vem de hoje. Então, é o quarto mês de forte expansão de forma consecutiva de produtos alimentícios e bebidas, sendo que, naturalmente, isso daqui está concentrado em produtos alimentícios, que, por sinal, que crise. Produtos alimentícios passou batido, no bom sentido, naturalmente, pela pandemia. Quem sentiu o impacto um pouco mais intenso foi justamente bebidas. Um pouco mais intenso aqui, péssima figura de linguagem, né? Porque foi uma burdoada lá no mês de abril de quase 51%, uma queda de quase 51%. Ou seja, quase que metade dos disjuntores dessa indústria foram desligados. Mas o fato é, tem apresentado recuperação. Comparado com 2019, cresce há 4 meses, de forma consecutiva. Mas talvez o que vai chamar mais atenção é justamente esse processo de recuperação, não em produtos alimentícios e bebidas, porque a gente já tinha visto, mas é justamente aqui em produtos não alimentícios. Dentro desse segmento, quais setores, subsegmentos você destacaria para o pessoal, Rô? Vamos lá ver naquele gráfico? Mas de pronto é o de produtos florestais, além dos têxteis. Produtos florestais aumentam 7,6%. E eles vinham queda, a alta, baixa, um pouquinho de alta, mas agora foram 7,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, chamou a atenção. E produtos têxteis, que apesar de ainda estar em queda, a gente vê que mês a mês ele vem reduzindo essa contração. Possivelmente, esperamos que os próximos meses sejam positivos, porque a desaceleração da queda está muito forte. Então, chama muita atenção. Em abril, ele teve uma queda de quase 64% e agora é menos 3%. Então, apesar de ainda não ser positivo, é positivo. É uma informação positiva. Deixa eu aproveitar e acrescentar 2 comentários aqui, né? De um lado, quando a gente vê esse crescimento em produtos florestais, quando a gente pensa em produtos florestais, vale muito a pena a gente destacar qual que é o grande produto que está, ou grande indústria que está dentro desse grupo chamado produtos florestais? Papel e celulose, tá? Então, por trás desse crescimento aqui, vale destacar, gente, a indústria de embalagens, tá? De papelão ondulado. Se eu puder forçar um pouco a memória de vocês vão lembrar que a venda de papelão ondulado é um indicador antecedente para a atividade industrial, que tem um efeito multiplicador grande sobre o restante da economia. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui é justamente a economia brasileira recuperando o seu fôlego. É verdade, recuperando o seu fôlego, olhando para o mercado interno, principalmente devido ali a uma injeção brutal de um grande analgésico chamado auxílio financeiro emergencial. E, naturalmente, essa transferência ela é temporária. Não sabemos aí se vai durar até o final do ano, se vai até o final do primeiro trimestre, mas o fato é temporário, mas tem aquecido a economia brasileira ao longo de 2020. Nessa direção, acho que também vale a pena destacar essa recuperação da indústria têxtil. Dentro da agroindústria, de longe, foi a indústria têxtil o segmento que sofreu os impactos mais adversos da pandemia. E aqui a gente tem visto um fenômeno adicional que está aparecendo lá na inflação. Então, a gente viu, tem passado, né, a realidade por uma inflação de alimentos. Como nós vimos anteriormente, não é um problema do lado da oferta, o pessoal está produzindo bastante, produção de produtos alimentícios praticamente não contraiu nada ao longo da crise. Óbvio que aquilo é uma média, é uma agregação, uma outra cadeia pode ter passado por problemas, por exemplo, proteína animal bovina, devido à contração de abates, mas da média não passou por problemas. Aqui já é diferente, aqui você teve um desaquecimento, só que, veja só, a produção
está no ritmo de recuperação. Só que, de um lado, você tem uma demanda reprimida, ou seja, a gente vai olhar aquelas lojas de produtos têxteis, de vestuário, fazendo pedido para as indústrias e as indústrias dizendo, olha, espera lá, vai atender seus pedidos. Mas essa recuperação, esse aquecimento do mercado interno brasileiro foi muito rápido e muito intenso. A gente não tem como atender toda essa gama de pedidos. Se nós combinarmos esse movimento justamente com aquela demanda mais sazonal de fim de ano, super razoável que haja esse desequilíbrio de oferta e demanda e a gente esteja vendo os preços acelerando, inclusive dentro desse segmento. Ou seja, nós temos ali um desequilíbrio de oferta e demanda, inclusive envolvendo a indústria têxtil, que também encarou um choque de custos importante. O preço do algodão foi lá para a casa do chapéu, aumentou fortemente. O mesmo dólar que encareceu grãos, que encareceu outras commodities agrícolas, também encareceu naturalmente o algodão. Como tinha uma demanda aqui que estava limitada, como essa indústria não conseguia repassar esse choque de custos para frente, provavelmente a gente ainda vai ver um processo adicional de ajuste nessa indústria, que é quando ela conseguir repassar todo esse choque de custos adiante. Então, boas notícias, ao menos para 2020. Produtos não alimentícios têm apresentado recuperação. Dentro desses segmentos, a recuperação tem sido liderado por produtos florestais, dado o seu peso dentro desse segmento, produtos não alimentícios, mas também merece destaque a recuperação do setor que mais apanhou dentro da agroindústria durante a pandemia, que é justamente a indústria têxtil. Diante disso, pera lá, então a gente está vendo um setembro forte, setembro que o crescimento veio robusto. Já foi possível fazer com que a agroindústria passasse para campo positivo no acumulado de 2020? Como é que está a agroindústria no acumulado de 2020? Vamos mostrar esses números? Vamos lá. Então, apesar da alta, né, de setembro, ainda não foi possível superar o ano passado, ou seja, de janeiro a setembro de 2020, a produção da agroindústria está 2,5% menor que janeiro a setembro de 2019. Isso é exclusivamente causado pelos produtos não alimentícios e bebidas, né? Porque apesar de a gente ter o grupo, o segmento, produtos alimentícios e bebidas, quando a gente abre ele, bebidas ainda cai no ano por conta daquela queda muito forte em abril e maio. Então, produtos alimentícios cresce, mas exclusivamente por causa de produtos alimentícios, que cresceu 5,8%. Bebidas cai ainda 3,5%, produtos não alimentícios contrai quase 10% em relação ao ano passado. Então, quem vem puxando a agroindústria para baixo no acumulado do ano são os produtos alimentícios, não alimentícios principalmente. Ou seja, olha, mês de setembro veio forte, mas até o momento ainda não foi suficiente para fazer com que a agroindústria já eliminasse as perdas acumuladas em 2020. Isso. Mas esse número aqui é o mais atualizado que tem disponível lá no IBGE, se encerra lá em setembro. Ainda temos mais um trimestre de crescimento, provavelmente, para nós adicionarmos, por exemplo, nesse gráfico. E aí? Então, setembro veio bem, aliás, veio forte, de uma forma intensa, o que nos obrigou a revisarmos as nossas projeções, as projeções do FGV Agro para a agroindústria em 2020. Diante disso, e aí? É possível que a agroindústria termine um ano em campo positivo? E esse é o cenário base? É o cenário mais provável? O que a gente pode destacar da atualização das projeções do FGV Agro para a agroindústria em 2020? Possível é possível que termine o ano em campo positivo, a agroindústria como um todo. Isso vai depender de como os produtos não alimentícios vão desempenhar de outubro a dezembro, né? Porque, como a gente viu, produtos alimentícios e bebidas já está em campo positivo e deve terminar o ano assim. Então, com a retomada do setor e a retomada da economia, né, relativamente ao que estava,
E com os números de setembro, a gente reviu as projeções. Antes, a gente esperava uma queda de 4,2% para o setor, né, como um todo, né, para a agroindústria. Agora, a queda é um pouquinho mais suave, de menos 1%. E essa queda é derivada de uma contração de 6,5% de produtos não alimentícios e uma alta que a gente estima de 4,2%. Então, a gente ainda acha que produtos alimentícios e bebidas ainda vai acelerar um pouquinho o crescimento nos próximos meses, para juntos resultar em uma queda de menos 1% da agroindústria. E aqui, vamos só aproveitar esses minutinhos finais para reforçar uma tinta aqui, porque provavelmente quando o pessoal vê esses números e fala, puxa vida, mas o cenário base de vocês ainda é de uma contração de 1%, pô, que pena. Óbvio, ninguém está comemorando exatamente isso. Mas quando a gente coloca em perspectiva, essa queda de 1% vira ali um cenário mais razoável. Vamos lembrar, pela pesquisa Focus do Banco Central, no momento que a gente está gravando essa conversa, a projeção de queda para a economia brasileira, para o PIB como um todo, está girando ali, varia um pouquinho, né? Mas está girando entre menos 5 e menos 4,5. Aí esse menos 1, puxa vida, fica razoável. Alguém vai dizer, mas espera lá, uma parte importante da contração da economia brasileira vem do fato que o setor de serviços tem encontrado muita dificuldade para se recuperar. Por exemplo, enquanto a economia brasileira está com uma projeção de contração mais próxima ali de menos 4,5%, o setor de serviços ainda está com projeção de contração entre menos 5,5% e menos 6%. É verdade, o setor de serviços, até mesmo por ser intensivo mais em mão de obra e em diversos segmentos de serviços, demandar um contato humano mais próximo, e as pessoas ainda estão evitando, a recuperação está mais lenta. Mas até mesmo quando a gente olha para a projeção de crescimento da indústria, de acordo com a mesma pesquisa Focus do Banco Central, a indústria, a mediana das projeções para o PIB da indústria esse ano é de uma queda entre 4% e 4,5%. Espera lá. Então, esse é o aquário no qual a agroindústria brasileira está imersa. Então, quando a gente olha essa projeção de contração de menos 1%, óbvio que ninguém vai dizer era o número dos sonhos da nossa vida. Óbvio que não é. Mas, dado esse contexto, puxa vida, é uma boa notícia. Vejam vocês que, quando a gente olha para produtos não alimentícios, ele está apresentando uma contração mais próxima daquela observada ou daquela projetada para a indústria como um todo, ao menos pelos números da pesquisa Focus do Banco Central. E é justamente o desempenho de produtos não alimentícios que está condicionando se esse cenário vai ser mais ou menos otimista. É uma recuperação mais forte de produtos não alimentícios, mesmo que termine em campo positivo, mas uma queda mais do que compensada pela expansão de produtos alimentícios e bebidas, que pode garantir com que o desempenho da agroindústria ao longo de 2020 elimine as perdas causadas pela pandemia. Puxa vida. Vamos fazer o seguinte, a gente encerra por aqui, mas já vamos deixar um convite, algumas coisas. Primeiro, vamos supor que quem queira acessar esses números, vamos mostrar como acessar essas informações lá na página do FGV Agro. Então, gente, todos esses números estão à sua disposição, não apenas os números de setembro, mas todas as séries históricas. E mais do que isso, assim que esses números estiverem disponíveis, eles serão atualizados na página do FGV Agro. Vamos visitar essa página? Acho que a maneira mais fácil é olhando justamente lá no Google, Pinagro, o índice de produção agroindustrial do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Prontinho. Abrimos aqui. Vocês vão encontrar as séries históricas, ano de 2020, setembro, que é o número mais recente que nós temos, dado que esses números são calculados a partir do índice de produção industrial do IBGE, e os slides que a gente acabou de apresentar para vocês estão à disposição aqui na página do FGV Agro.
ok? E, além disso, vamos já fazer um convite para o pessoal. Olha, mês que vem a gente vai ter então já os números de outubro e, além de tentar atualizar, se houver alguma novidade, as projeções para o final do ano, vamos fazer o seguinte, vamos já desenhar os primeiros cenários para 2021 e temos ali diversos elementos a serem considerados. Temos um choque de custos do lado ali da agroindústria, que alguns segmentos ainda não conseguiu repassar para o consumidor. Só que esse consumidor, cuja renda teve algum fôlego adicional por causa do auxílio financeiro emergencial, ainda não está claro quanto que esse programa vai ser mantido. Até que mês de 2021 haverá esse depósito, esse pagamento. E para combinar alguns detalhezinhos ainda nesse cenário um pouquinho confuso para 2021, infelizmente, no momento que a gente conversa, o número de casos de Covid-19 tem aumentado aqui no Brasil. Puxa vida, todo esse conjunto de variáveis, qual deve ser o cenário já possível para desenhar para a agroindústria para 2021? Vamos ver isso? Com certeza, mas isso na divulgação dos números de outubro. É isso aí. Algum comentário adicional? Não, nada mais. Maravilha. Então, meus caros a todos, um grande abraço, se cuidem e até a próxima. Um abraço e até a próxima.